Este é o poiaeiro de Chico Mendes. Essa e outras 14 espécies de aves amazônicas foram descritas recentemente pela primeira vez em uma série de artigos publicados em volume especial do Handbook of the Birds of the World. É a maior contribuição brasileira para a ornitologia desde 1871, quando o naturalista austríaco Johann Natterer descreveu 40 espécies em suas viagens pela Amazônia. A pesquisa é um esforço coletivo de algumas instituições, entre as quais a USP e a Universidade de Louisiana, nos Estados Unidos. Fui criado no interior dos Estados Unidos e peguei interesse em pássaros, em cantos de pássaros com uma idade de, 5, 7 anos. Virei guia para turistas para observação de pássaros quando saí da universidade. E logo depois lançávamos uma nova empresa justamente para fazer isso no mundo inteiro. Eu e vários colegas, amigos. E até hoje a gente está envolvido nisso. A gente faz 130 tours no ano inteiro, no mundo inteiro. E eu trabalho principalmente no Brasil hoje em dia. Faz uns 25 anos que estou aqui no Brasil trabalhando. Moro lá nos Estados Unidos, mas trabalho bastante com pesquisadores aqui no Brasil. Faço pesquisa junto com eles, credenciado pelo CNPq, ICMBio. E ao longo desses anos mais recentes, mais ou menos desde 99, eu estou trabalhando principalmente no Interflúvio Madeira-Tapajós, porque essa parte da Amazônia Central por difícil que parece de imaginar, está muito pouco conhecido. E as amostras são de peles, por exemplo, de aves, vêm principalmente do Rio Madeira e Tapajós, na beira do rio. O interflúvio é muito pouco conhecido. Então eu sempre fui fascinado com as distribuições das espécies mais ou menos endêmicas ao Rio Madeira, Bacia do Madeira, e as espécies que são geralmente espécies irmãs no outro lado do interflúvio, na margem do Tapajós. Então eu queria saber, pesquisar a dinâmica que estava acontecendo no meio desse interflúvio. Se as espécies estavam em simpatia ou parando numa margem de um rio, por exemplo, desconhecido, ou se tinha mais alguma coisa nova no meio, talvez. Ninguém sabia dessas coisas. É impossível você descobrir e você refinar o conhecimento sobre a biodiversidade brasileira sem estar no campo. Então é muito importante que as pessoas estejam em campo observando esses animais. Então a primeira fase do processo é identificar essas áreas onde você pode ter espécies novas, né, áreas que são interessantes, que têm esse potencial. Depois você coleta esses exemplares, então a gente sacrifica alguns poucos exemplares e traz esses exemplares para museus. E uma primeira análise que é feita é a comparação direta desses exemplares com outros que já existem aqui na coleção. Modernamente, a gente também tem incluído nas nossas análises as análises vocais. A gente sabe que as aves se comunicam através dos cantos, então as diferenças de canto também sugerem para nós, para essas hipóteses, né, de diferenciação, que são espécies diferentes quando os cantos são diferentes. E também a gente não abre mão dos marcadores genéticos. Então, todas as espécies que estão sendo descritas, elas também têm uma fundamentação baseada em análises genéticas, né? Essa diferenciação ela não é expressa só na morfologia, mas ela também é expressa na vocalização e também nas diferenças genéticas. Alugamos um barco em Manaus e fizemos o primeiro estudo de coleta de biodiversidade das aves no Rio Sucunduri,
que eu tinha descobrido ou documentado de ser o rio mais importante na definição de distribuições das aves no interflúvio Madeira-Tapajós. Quer dizer que as populações de Madeira param na margem esquerda do Sucunduri e as populações dos bichos do Tapajós chegam até a margem direita do Sucunduri. E nas cabeceiras desses rios tem mistura dessas populações que a gente está trabalhando agora em cima disso para documentar a dinâmica entre essas populações e os níveis de integração gênica que podem estar acontecendo. E ao mesmo tempo que a gente tem muito que conhecer nesse bioma, a gente precisa se preocupar, de fato, com a conservação da Amazônia. Então, se a gente tivesse soltado uma espécie de cada vez, cada uma num periódico pelo planeta, talvez o impacto dessa descoberta de mostrar para os nossos órgãos gestores, para os nossos gestores de meio ambiente no Brasil, que a gente tem muito o que fazer na Amazônia, não teria o mesmo impacto. Então a gente quis mostrar que só no sul da Amazônia, num primeiro trabalho, porque a gente tem outras espécies ainda sendo estudadas, a gente conseguiu trazer 15 novos táxons à luz da ciência. Está chamando a atenção ao fato que ainda tem muita coisa para descobrir na Amazônia e é longe de ser suficientemente bem documentado para a gente poder basear decisões sobre preservação do meio ambiente com base fundamental na ciência. E essas decisões para modificar a Amazônia são extremamente importantes de ser baseado na ciência e não tanto ou muito menos na política, econômica ou até militar. Essas prioridades são muitas vezes colocadas na frente da ciência. E é mais ou menos fácil de entender isso porque está faltando muito na ciência. A gente precisa de mais pesquisa.